Eu estou cansado, chefe. Eu estou muito cansado. Mais um projeto. Agora o Axios, uma biblioteca famosíssima do ambiente Node.js e JavaScript, foi comprometida. Mais um ataque da cadeia de suprimentos. Não foi nem 2 vídeos do canal. Nós fizemos sexta-feira passada um vídeo sobre o LiteLLM, algo muito parecido, né? Uma biblioteca Python que foi comprometida, uma biblioteca que é usada em projetos que precisam de um adaptador para diferentes modelos de linguagem, diferentes provedores de modelos de linguagem. Isso deve ter afetado milhões de usuários, potencialmente projetos de empresas, projetos que estão mexendo com servidores, que têm acesso a dados absurdamente sensíveis. E agora nós temos o Axios, que é uma biblioteca para fazer requisições HTTP no Node.js. E essa biblioteca, por exemplo, nos projetos que eu uso, quase todos, ou sei lá, 50%, vamos dizer 50% de todos os projetos que eu uso dependem dessa biblioteca. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o ataque do Axios. Esse vídeo aqui tá chegando na frente de outros assuntos que eu queria falar, mas sempre que tem um hack tão importante, assim, um comprometimento tão importante, eu gosto de fazer vídeo para que vocês prestem atenção, né? Então, nós vamos logo no início do vídeo já falar para vocês como é que vocês podem detectar se a máquina de vocês, se o servidor de vocês foi afetado, se vocês têm as versões comprometidas. Vamos dar umas dicas do que vocês podem fazer se isso acontecer, né? Além de chorar. Mas daí depois nós vamos explicar um pouquinho lendo um relatório desses grupos que falam sobre cibersegurança. Geralmente eles têm algum produto e daí eles fizeram um relatório bem bonitinho assim pra gente dar uma olhada, tá? Enfim, somos o canal Tecnologia e Classe, estamos cansaditos, né? E se você curte o canal, você deixa o like, você pode nos apoiar ali embaixo, tem todos os roteiros em teclas.soberana.tv, né? Vou deixar os links ali no comentário fixado também, e vamos nessa. As versões que foram comprometidas da biblioteca Axios são a 1.14.1 e a 0.30.4. Vocês vão ter essas versões, provavelmente se vocês rodaram npm install ou npm update, né? Se fosse um install num projeto novo, provavelmente que não estava com as versões pinadas, ou se vocês deram um update e vocês estavam com a dependência de que, eu quero só a versão 1, ou só a versão 0, ou só a versão 1.14, alguma coisa assim. Se vocês rodaram esses dois comandos durante o dia ali 31 até 1º de abril, tá? Não é uma piada de 1º de abril isso. Não é só o fato de você ter a biblioteca Axios instalada ou um projeto que você tem no seu computador usar ela que vai fazer você ter sido afetado por isso, né? Você precisa, dentro daquela janela de tempo ali que o projeto estava comprometido e que foi posta uma versão que vai instalar esse malware, você deve ter instalado ela ou feito o update dela. Dito isso, segundo as estatísticas do NPM, mais ou menos umas 130 mil vezes o pacote foi baixado lá, tá? Então, muitas pessoas podem ter sido afetadas por isso também. Deem uma olhada se a empresa que vocês trabalham, né, se os projetos que vocês trabalham não foram afetados por isso. Ok, pessoal, então começando um pouco pro final, tá? O efeito da instalação desse malware era que ele colocava um Remote Access Trojan no computador de vocês, que às vezes o pessoal chama de RAT, é engraçadinho o nome, né? Mas basicamente ele instalava uma coisa que ia transformar o computador de vocês numa máquina que pode ser acessada remotamente por quem está atacando. Isso vai gerar algumas evidências, alguns arquivos no computador ou servidor que foi infectado que vocês podem procurar, tá? Então, aqui eles dizem que no macOS vai ter um arquivo dentro de library caches, aqui esse com appleact.mond. No Windows vocês vão ter dentro do Program Data, que deve ser aquele aplicações, meus dados, applications. Vocês têm que lembrar, isso aqui é uma variável de ambiente, né? Dados de usuário, alguma coisa assim. Quem usa o Windows lembra disso, que é um arquivo wt.exe. No Linux, na pasta tmp, vai ter esse ld.py, tá? E daí eles até dão uns comandinhos aqui que vocês podem rodar no terminal e vocês podem descobrir se vocês estão comprometidos. Eu até ia chamar a atenção para vocês. Tomem cuidado quando vocês encontrarem um comando na internet e ele pedir para você rodar ele no terminal, principalmente se vocês não entendem o que ele está fazendo aqui, ó, por exemplo, no Linux eu entendo, ele está listando os conteúdos do diretório, botando os erros aqui que podem aparecer nesse comando para o dev null, porque eles são inúteis, e daí se ele receber um resultado positivo aqui, ele vai imprimir compromise, tá? Por exemplo, obviamente, sei lá, é um relatório de segurança idôneo isso daqui, mas muitas vezes as pessoas só rodam comandos no seu computador que encontram na internet,
Isso daqui é a maneira velha de ser hackeada, a maneira velha quando tu não precisava instalar o OpenClaw para ele rodar comandos na tua máquina, tu mesmo rodava eles, né? Então, só isso. Mas tem isso aqui, e também vocês têm que descobrir qual versão do Axios vocês estão rodando nos diversos projetos de vocês, e tem um comando aqui. Tem esse comando npm list, que ele lista os pacotes globais que vocês podem ter instalado do Node.js no computador de vocês. Mas como geralmente os pacotes eles são instalados para cada pastinha de cada projeto, geralmente vocês podem ir na pasta onde vocês têm todo o código de vocês, ou numa pasta acima, sei lá, do lugar que vocês vão achar todo o código de vocês, e daí vocês podem dar um find. Aqui ele tá dando um find do teu home, né, que fica teus arquivos no Linux, que é esse tio aqui, dos arquivos packagelock.json, e daí ele roda esse comando aqui para tentar achar as versões do Axios que estão comprometidas, que são as versões 1.14.1 e 0.30.4, ok? Então, se vocês tiverem qualquer uma dessas duas versões instaladas, o computador de vocês com certeza foi infectado por isso. Aí também tem essa parte aqui de cima que ele procura pelo arquivo plaincrypto.js, que essa, na realidade, era a biblioteca de código que é instalada junto e ela era o vetor do ataque. Por quê, né? Vamos falar um pouco de como é que esse ataque acontecia, por que ele é tão interessante. Então, que nem eu estava dizendo, as versões 1.14.1 e 0.30.4 da biblioteca Axios, elas estão infectadas por esse malware. Esse malware falava com o servidor externo para o controle remoto das máquinas, ele baixava uma biblioteca externa, que essa sim que tinha o código malicioso que era mais aparente de ver. Essa biblioteca do código malicioso já foi retirada, essas versões já foram retiradas, o servidor externo já foi derrubado o acesso a ele, então basicamente o ataque não vai mais acontecer agora. Talvez as máquinas que foram comprometidas elas não vão mais no futuro sofrer com isso, porém todos os arquivos que estavam nessas máquinas, todas as chaves de acesso, chaves SSH de servidores, autenticação com APIs que vocês tinham, tudo isso foi vazado, tudo isso está na mão dos atacantes. Então, se vocês tiveram qualquer máquina que foi afetada, qualquer rede que estava com máquinas que foram afetadas, vocês têm que fazer uma quarentena dessas máquinas, vocês têm que, né, basicamente se livrar delas, olhar todas as máquinas que tinham conexão com elas e ter certeza que todos esses dados foram vazados, podem ser usados, então vocês têm que rotacionar chaves de API e todas essas coisas. O que foi interessante desse ataque é que ele foi um ataque na cadeia de suprimentos, que é o Axios, né, uma biblioteca que vários projetos dependem para fazer requisições HTTP nos projetos. É engraçado porque, inclusive, o Axios ele é uma biblioteca alternativa à biblioteca padrão que já tem no JavaScript, que é a biblioteca Request, mas não foi no próprio Axios que estava o código malicioso, ele estava numa outra biblioteca que se chama PlainCrypto.js. É uma biblioteca inútil, que o Axios não precisava para nada, porém o atacante, ao comprometer a conta do mantenedor do Axios.js, colocou uma outra dependência, colocou assim, ó, quando você instalar o Axios, também instale essa PlainCrypto.js, e essa PlainCrypto.js é que fazia o ataque. E daí, basicamente, no dia 31 de março, a conta do mantenedor desse projeto foi comprometida, a gente ainda não sabe como, tá? O cara se pronunciou dizendo que ele se preocupa bastante com a segurança, ele tem autenticação de 2 fatores em tudo, mas pela maneira que o ataque aconteceu, o pessoal acha que foi uma credencial do NPM, né, onde se publica pacote JavaScript, que era uma credencial antiga, que ainda tinha acesso à conta dele, e era uma credencial das antigas mais fracas, lá que elas não pediam, por exemplo, autenticação de 2 fatores. O que se imagina é que pode ser que a conta dele, o computador dele, alguma coisa dele tenha sido comprometida há algum tempo atrás, talvez há alguns meses, a gente não tem como saber direito, mas tinha essa credencial, esse token que podia fazer publicações na NPM em nome dele, que esse token foi roubado e ele ainda estava válido. Ele não invalidou esse token. Inclusive, a NPM, nos últimos tempos, eles estão migrando para um sistema de token bem mais granular, que não tem tanta permissão, que eles expiram mais rápido, mas eles ainda têm esses tokens legados que têm bastante acesso, tá? Então, isso aqui é a hipótese que o pessoal está trabalhando. Em algum motivo, em algum momento, o computador dele foi invadido, e é muito comum isso acontecer, porque se vocês estão prestando atenção no que a gente tem falado no canal o tempo inteiro, os ataques à cadeia de suprimento, o Shai-Hulud, o Grassworm, os diversos ataques que aconteceram no PyPy, esse último que aconteceu do LightLLM, os desenvolvedores eles estão desenvolvendo vários projetos, eles estão instalando várias coisas no computador o tempo inteiro, agora com agentes, agora com vibe coding, a gente olha menos ainda as coisas que a gente está rodando e que a gente está instalando. Eventualmente a máquina de um desenvolvedor de alto perfil, que nem o Jason aí,
é invadida e daí um atacante pode ver assim, olha só, todas essas credenciais que eu tenho acesso no computador desse cara, tem esses projetos JavaScript aqui que ele é mantenedor, tem esses projetos Python que ele é mantenedor, tem todas essas chaves de API, tem todas essas chaves de servidores, tem essas credenciais de IA, por exemplo. E daí isso tudo vai sendo coletado e daí eventualmente alguém, né, pode até ser uma pessoa real, mas talvez seja um agente meio espertinho que está fazendo isso, né, uma IA espertinha diz assim, temos acesso a todos esses projetos aqui, temos acesso, por exemplo, ao Axios, um projeto bem grande. Que tipo de ataque a gente poderia criar baseado nisso? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Só que daí, claro, a conta comprometida dele publica um pacote novo, que é o Axios 1.14.1, e depois ela publica o Axios 0.30.4, que é como se fosse duas versões, né? Uma provavelmente que tem uma API mais nova e uma que tem uma API mais velha, são versões diferentes do projeto que provavelmente são usadas em contextos diferentes. E nessa aí, eles colocam esse código. Mas o que era esse código? A mudança da versão 1.14.0 para 1.14.1 foi a mudança da versão. Ele tirou aqui um script que roda antes, que é um Husky, se não me engano, esse Husky é uma ferramenta que deve fazer alguma coisa em JavaScript, eu esqueci o que é. E ele adiciona a dependência a esse Plain Crypto JS. Esse Plain Crypto é uma biblioteca que foi criada pelo atacante, provavelmente, e ela é uma biblioteca que é igual, basicamente, à biblioteca Crypto do JavaScript. Ela é como se fosse, né, uma variação dessa biblioteca, mas ela copiou todo o código dessa biblioteca Crypto que tem funções criptográficas comuns que você poderia querer usar no seu projeto. Essa biblioteca Plain Crypto, e aqui tem também aqui embaixo, na versão 0.3.4 também ele adicionou só essa linha. Essa biblioteca aqui também tem um código legítimo que faz criptografia. Ela mente, né, que ela foi feita pelo cara que fez uma outra biblioteca que se chama Crypto.js, não foi o Evan Vosberg. E depois que ela se instala, ela tem um script de post-install, ela roda um comando pós-instalação. E esse script de post-install roda o node setup.js. Tá? É um arquivo setup que vem junto com a biblioteca. Esse arquivo aqui instala o malware. Esse arquivo aqui faz, né, instala o hat, compromete o computador. O que é interessante é que depois esse arquivo, ele mesmo se apaga e ele apaga esse arquivo da biblioteca e ele deixa para vocês um descritor como se ele fosse a biblioteca CryptoJS, a outra. E essa daqui não tem o passo de post-install. Então, logo depois que tu é infectado, se tu tentar entender da onde que aconteceu isso, porque o que essa biblioteca Plain Crypto faz? Tu vai olhar ela e tu vai dizer, ela não tem nada de malicioso aqui. Ela não poderia ter feito nada, mas ela já fez e ela já se modificou, já apagou. E daí eu recomendo esse link do Step Security, eu vou deixar ele ali no comentário fixado para vocês, porque é uma explicação enorme, né, de como isso aconteceu. Ele tem um fluxograma aqui do que acontece. Essa é a parte aqui é interessante, que depois que ele roda, ele vê em que tipo de sistema ele tá, e daí ele tem uma coisa para fazer para o macOS, uma coisa para fazer para o Windows, uma coisa para fazer para o Linux. Como vocês podem ver, no Linux a gente consegue ser infectado em apenas 2 passos, porque a gente já devia ter várias ferramentas e várias coisas mais padronizadas aqui, né? E daí depois ele apaga as evidências de que ele foi instalado no computador. Então, para resumir, né, antes da gente sair da parte aqui mais técnica, a gente conversar um pouco sobre as implicações disso. As versões que foram comprometidas, Axios 1.14.1 tem um SHA dele aqui, 0.3.4 também tem um SHA-SUM dele aqui. Plain Crypto, que vocês vão ter uma pasta Plain Crypto lá se foi instalado, embora ela esteja mentindo sobre os conteúdos dela, porque ela já apagou, ela já modificou o conteúdo dela. Se vocês tiverem log da rede no servidor ou no seu computador de o que vocês acessaram, se vocês acessarem esse sfrclack.com, esse era o domínio malicioso que estava fazendo controle remoto sobre as máquinas. O IP dele era esse aqui, que está aqui embaixo. E os lugares no computador que vão estar comprometidos aqui no macOS, essa pasta dentro do Library Caches, no Windows, essa pasta dentro do Program Data, e no Temp também vai ter uns arquivos aqui, e no Linux, no Temp, vai ter esse arquivo Python aqui. Então, assim, queria tirar esse finalzinho para falar um pouco sobre o status do que anda acontecendo no mundo da programação, né, no mundo da segurança. Eu tenho falado isso em todos os vídeos, que são cada vez mais frequentes, né? Basicamente, a gente está num período terrível para a segurança e o desenvolvimento. Isso, obviamente, tem a ver com as ferramentas de IA, os agentes, mas isso também é decorrência da maneira como a gente estava organizando o desenvolvimento de software por meio desses gerenciadores de pacotes, por meio de como eles
gerencia as dependências e também dos fatores materiais de como o trabalho de desenvolvimento de código acontece. Eu estava falando, né, com o pessoal do trabalho sobre isso aqui especificamente, porque isso provavelmente afeta milhares de coisas que a gente mexe todo dia. A gente trabalha muito com Node.js e é consenso, né, que basicamente a gente não consegue cuidar direito da questão das dependências dos projetos. Uma dica para quem é desenvolvedor, e é uma coisa que a gente não faz muito porque não era visto como a melhor prática de todas, é tu pinar, que é especificar exatamente qual versão de cada biblioteca que o teu projeto depende nos projetos. Geralmente a gente usa coisas do tipo, eu preciso no mínimo essa versão, ou eu preciso qualquer uma dessa versão maior, que é o chapeuzinho, né? Tu faz chapeuzinho 1.14.x, né? Que daí tu vai dizer assim, pode ser 1.14.0, pode ser 1.14.1, pode ser 1.14.2, porque aquele último númerozinho ali, a convenção é que tu não vai quebrar a compatibilidade quando tu usar esse tipo de coisa. Isso não tá funcionando, porque basicamente a gente já confiava demais nos projetos que a gente baixava da internet e rodava dentro do nosso computador, dentro dos nossos servidores, mas isso não tava num nível de perigo que era completamente, sei lá, infeccioso, viral, nuclear, como tá agora. Agora tá muito perigoso, tá, claro, por causa da disseminação das ferramentas de IA. Ficou muito fácil criar exploits, e principalmente o pessoal que passa o dia inteiro criando exploits, que ganha dinheiro tentando explorar essas falhas e ganha de migalhinha em migalhinha, né? Roubando chave de API, criando botnet, roubando carteira de criptomoeda, esse tipo de coisa. Esse pessoal tem muito mais tempo e muito mais dedicação para esse tipo de coisa, e com a ajuda das ferramentas de IA, isso está ficando mais fácil. Ao mesmo tempo, no outro lado, as ferramentas de IA ajudam no quê? A gente presta menos atenção ainda no código que a gente está fazendo, no código que a gente revisa e no código que a gente está rodando na nossa máquina. Seja porque tu fez um código com vibe coding e daí tu inicia um projeto novo do nada, você vê, né, todas aquelas dependências e diz, beleza, ele fez um projeto de JavaScript, ele tem Express.js, ele tem, né, a biblioteca de criptografia de JS, ele tem o Axios, não sei o que, beleza, instala e roda isso daí. Eu não sei por que o modelo resolveu, no vibe coding que eu tava fazendo ali, instalar o Axios 0.2. alguma coisa, ou Axios 1.10. alguma coisa. Inclusive eu fiz esse teste aqui no meu computador para ver, por exemplo, de todos os projetos, isso aqui são vários projetos assim que foram criados em momentos diferentes, né? Projetos abertos, projetos meus, e daí, por exemplo, no meu computador tem instalado aqui Axios 0.21, Axios 1.7, Axios 1.6, Axios 1.3, 1.6 de novo, 1.7 de novo, 1.6, 1.7, 1.12. Por quê? Porque em momentos diferentes eles foram feitos e tal. Porque talvez eu tenha começado a partir de um tutorial que usava essa versão. Porque talvez eu tenha olhado, ok, qual é a versão estável do Axios que tá essa. E daí tu pina naquela versão ali. Mas meio que a gente não sabe disso. E as ferramentas de IA, o OpenClaw, o Codex, todas essas coisas, elas pioram ainda mais a visibilidade que a gente tem desse tipo de coisa. E daí, pro atacante, quando ele compromete eventualmente a máquina de uma pessoa, ele vai ter acesso a um monte de bibliotecas JavaScript que essa pessoa talvez mantenha, a um monte de bibliotecas de outros lugares, e daí ele continua infectando outras, né? Então esse efeito o computador de uma pessoa é comprometido, o servidor, né, de uma empresa é comprometida. Tudo que esse servidor tinha acesso começa a ser comprometido e compromete a cadeia de suprimentos. Isso tá completamente fora de controle. Isso é um negócio assim que a gente não tá conseguindo controlar. Então, provavelmente, né, como diria Mano Davin, estamos chegando perto de um grande rollback aí, que a gente vai precisar repensar algumas dessas coisas. Vai acontecer algo muito sério que vai afetar as infraestruturas de uma maneira que provavelmente a gente não estava esperando, porque está muito fácil comprometer as coisas e a gente está movendo muito rápido, desenvolvendo muito rápido, gerando muitos projetos, instalando muita coisa. Não é uma coisa muito positiva. Mas daí, né, pessoalmente, o que vocês podem fazer? Muito cuidado no código que vocês rodam no computador de vocês. Tentem usar uma sandbox para vocês rodarem, se vocês conseguirem rodar dentro de uma máquina virtual, dentro de algum tipo de container Docker. Eu estou pensando, sinceramente, em fazer o desenvolvimento que eu faço no meu laptop aqui, começar a fazer ele num servidor separado que eu vou contratar numa nuvem por, sei lá, $5 ao mês para rodar as coisas ali, porque daí pelo menos ele não vai ter acesso à minha rede da minha casa, aos arquivos pessoais que eu tinha ali, a outras chaves que não tem a ver com aquele ambiente, tá ligado? A gente vai precisar começar a fazer isso,
porque a gente tá movendo muito rápido, essas ferramentas elas estão ficando muito poderosas no quesito de explorar essas falhas, elas também poderiam ser usadas para corrigir essas falhas, mas nessa guerra contra os criadores de malware, o pessoal que está tentando explorar, a gente que está tentando só trabalhar no nosso dia a dia e construir um produto não está conseguindo correr na velocidade deles, e eu não vejo num futuro muito próximo a gente conseguindo, tá? Então, assim, no geral, não é muito positivo, é bem desesperador, estamos todos cansaditos, mas eu precisava falar sobre essa situação. Tomem cuidado para ver se o computador de vocês não tá infectado pelo malware, e nós nos vemos na próxima.